Olá pessoal, estamos ao vivo para mais um Papos de Hoje. Eu sou o seu host neste super podcast. Meu nome é Tiaguinho Cassiano, todo mundo já me conhece. Se você não me conhece, seja bem-vindo a este canal, onde estamos trazendo várias pessoas de segmentos diferentes que entendem muito mais do que eu, e eu vou fazer o papel de perguntar as coisas que talvez não tenham perguntados ainda para eles. Sim! Como co-host do meu ladinho está Jorginho Rosa. Se apresente para a nossa audiência, Jorginho. Bom dia Tiaguinho, bom dia Jarbas, Igor, que estão aqui conosco, né? Logo em seguida as pessoas vão entender o porquê estão aqui conosco e o quanto é importante eles estarem nesse podcast pelo assunto que nós vamos falar, que é tão importante na vida de tantas pessoas. Sou Jorginho Rosa, a gente tem a agência única, a agência oficial aqui do HJ 2024, e a gente está aqui também para contribuir nesse podcast. E como convidados, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Jarbas e o Igor, que são entusiastas, né, da logosofia, para falar um pouquinho sobre pessoas, né, dois estudiosos que estarão juntos com a gente. Eu gostaria que brevemente vocês se apresentassem aí para a nossa audiência também e falassem um pouquinho aí de forma resumida da trajetória de vocês, para depois a gente desenvolver o conteúdo. Seja bem-vindo, Jarbas. Olá, começando por mim, maravilha. Público do HJ, que em princípio deveria ser Humanidade Justa. HJ deveria se chamar Humanidade. Justiça Humanitária invertendo, né? Pois é, olha, antes de falar de mim, eu quero fazer uma provocação a você. O que enche o seu tempo preenche a sua vida? Se perguntar o que enche o tempo, todo mundo sabe dizer. Olha, eu durmo 1/3 da minha vida, 8 horas, o trabalho gira na mente quase a metade da vida, né? Depois tem academia, vida social, pagar as contas, viagem, divertimento, entretenimento, muito bem. E aí tudo isso acontece até esperar a morte chegar. Mas quando a gente pergunta o que preenche a sua vida, poucos sabem responder. É mais ou menos aquela questão do peixe. Se você quiser saber o que é água, não pergunte ao peixe. Ele está tão dentro da água que ele não sabe dizer o que é. Chega com uma pessoa, o que é a vida? Pergunta difícil. Você está dentro da vida e não sabe dizer o que é. É isso que tem acontecido. Pois é. Mas eu sou Jarbas, no momento me dedicando a toda uma trajetória de presidente e diretor de recursos humanos de empresa e escritor agora. Tem 11 livros escritos, mas depois falaremos sobre isso. E eu acabei de palestrar aqui no HJ Conference, quando falamos sobre a empresa chamada você. Competências para o profissional fundamentais, atual e futuro. Depois voltaremos sobre essa questão. Muito bem. Igor? Bom dia, HJ. Me considero inveterado otimista. E estamos aqui hoje trazendo Jarbas, que vai falar um pouco sobre um conceito mais amplo sobre a vida, né, e sobre os desafios da gestão da vida dentro do nosso trabalho. Muito bom. Jarbas, quando a gente fala hoje sobre o próprio tema da tua palestra, né, Empresa Chamada Você, é um tema provocante, né, porque eu tenho que pensar, será que eu estou dando o devido valor, o devido merecimento que eu deveria dar para mim mesmo? É um pensamento recorrente que as pessoas têm quando vem o tema da sua palestra? Já vemos aí a qualidade do entrevistador, né? Você fez uma pergunta que todos deveriam se fazer. É exatamente isso. Eu comecei a palestra dando um susto no público, né? Falei, aqui está um ser perfeito. A minha perfeição vai compartilhar, me inspirar para compartilhar com vocês algumas reflexões. Fica aquele silêncio. Eu falei, o que foi? O palestrante começou cometendo uma gafe. O que foi? Ah, porque você disse que é perfeito. Ah, e você não é perfeito, não? Você que está me ouvindo. Aí do ouvinte e que assiste o HJ Conference. Você não é perfeito, não? Aí está o ponto, Tiaguinho Rosa. Aí está o ponto. Quando o Criador nos fez, criou todo o universo, a mente cósmica, a mente universal, ela nos criou perfeitos. Estamos prontos.
Temos paz, felicidade, liberdade, sabedoria, somos imortais, temos competência para pegar a mão das pessoas e construir um mundo melhor. Só que aí está o segredo. Nós estamos prontos na mente do Criador. Pular da cama de manhã sabendo isso, Tiaguinho Rosa, você que está me ouvindo, qual é o segredo? Quando o Criador nos colocou no mundo, ele pegou essa imagem de perfeição que está cintilando na tela do universo, recortou como peças de um quebra-cabeças, deu uma embaralhada e entregou. Toma, Rosa. Toma, Tiaguinho, Igor, é teu. Jarbas, agora é contigo. Descubra a sua perfeição e cumpra um processo de autoaperfeiçoamento, um processo de evolução. É isso que vai dar o sentido da sua vida. Conversávamos há pouco, Rosa falava, Tiaguinho, o que está faltando no mundo? É isso. As pessoas não sabem a parte divina que existe em nós. Sim. E isso se reflete no trabalho. O jovem vai trabalhar, jovem, você vai trabalhar 100.000 horas. Já se tocou para isso? 100.000 horas da sua vida. Você vai trocar esse tempo por dinheiro? Não vai ser feliz. Por isso, cada 5 trabalhadores, 3 estão infelizes no mundo. Cada executivos, chamados líderes, que não são líderes, é um outro podcast que pode tocar até nesse ponto, chamado executivos, empresários, empreendedores, cada 5 estão infelizes, estão pobres morando em palácios, pobres andando de Ferrari, bilionários infelizes que vão no leito do hospital e dizem, acho que eu não entendi bem o que eu vim fazer no mundo. É isso que está causando a infelicidade. Quando se fala nessa questão de perfeição, né? Primeiro que as pessoas têm um entendimento duplo disso, porque a perfeição parece que vai mexer com o ego, com o orgulho da pessoa, ela tocando nesse assunto. Mas o que, de repente, Jarbas, tu quis passar para nós seria que, primeiro, você tem que se aceitar? Também. Esse seria o primeiro ponto da pessoa para começar, você se aceitar, depois de tudo essa questão que foi colocada, né? De você iniciar com uma aceitação sua já de manhã cedo, né? Porque se você não se aceitar, quem vai fazer isso por você, né? Justamente. Primeiro, olhar, aceitar a condição que eu me encontro, aperfeiçoar essa coisa. Não aceitar no sentido de continuar sendo apenas o que eu sou, cumprir um processo de melhoramento para ir aperfeiçoando essa aceitação. Para quê? Para brilhar? Não, para ajudar o semelhante. A base do que estamos falando é a logosofia, logos, sabedoria universal, sofia, estudo, que eu digo, a população, aqui, grande parte que está nos assistindo é aqui de Concórdia, mas tem de todas as cidades circunvizinhas, todo mundo tem logosofia, o mundo está querendo e vocês têm aqui. Fundação Logosófica em prol da superação humana, porque nós viemos prontos, essa aceitação, acabados do ponto de vista físico. Queridos, que nosso coração vai bombear de sangue hoje, enche a caixa d'água de uma grande residência, mais de 1.000 litros. Eu estou controlando isso. O que meu pulmão vai bombear de ar, enche todos os ambientes aqui hoje, até o final do dia, de ar do HJ Conference. Eu não estou controlando esse automatismo universal, automático, mas do ponto de vista psicológico, mente, pensamentos, espiritual, partícula divina, não estamos falando de religião. Público, estamos falando de ciência. Do ponto de vista psicológico e espiritual, nós viemos ao mundo inacabados. O Criador quis assim. Quem vai completar essa obra de arte? Nós. O Criador deixou uma parte inconclusa para que sejamos criadores de nós próprios e possamos ajudar a humanidade. Quem pula da cama de manhã não vai ter depressão. E o que estaria acontecendo nesse momento com as pessoas, Jarbas e Igor, quando se fala de espiritualidade? Porque o que se pensa é que nós, quanto mais afastados nós estivermos da espiritualidade, mais carentes, mais vulneráveis a gente fica, né? E de repente, perturbações, emoções
contraditórias. E isso está acontecendo mais forte hoje, no dia a dia, aqui em Concórdia, no Brasil, no mundo? O Igor vai falar, você apontou para ele, só quero dizer o seguinte. Nós somos um avião que precisa voar com 2 turbinas. As pessoas estão voando com uma, tentando voar. O avião fica taxiando na pista e não vai levantar voo. É a turbina da profissão, pagar as contas, já citamos aqui. É o divertimento, é a viagem, é a família, é a academia, compromissos sociais. As pessoas estão... E a outra turbina? Está desligada. Turbina da explicação da vida, o sentido da existência. Então é exatamente isso, ó. É a falta da espiritualidade e não estamos, falo mais uma vez, público, não estamos falando de religião, é ciência. Nós temos um espírito dentro de nós. E essa segunda turbina precisa ser decolada. Inclusive nas 100 mil horas que ficaremos em função do trabalho. O trabalho tem que se transformar no campo de experiência. Um simples exemplo. Se alguém tiver com dor de cabeça aqui, se você estiver com dor de cabeça aí na sala de casa nos ouvindo, você vai correr atrás imediatamente de um analgésico. Se você estiver com muita fome, você vai procurar comida. Assim como com sono você vai procurar uma cama. Ninguém tem dúvida das exigências desse físico aqui. Agora, e a parte espiritual? Quando caiu o avião há pouco tempo, um simples gelo na asa, nem falei isso na palestra, não houve tempo, um simples gelo na asa derrubou um avião, impactou o país e todo mundo, as famílias. Se eu tivesse com alguém querido lá, se eu estivesse naquele avião, aquela família, aquelas crianças, aqueles 12, 15, 20 médicos que estavam lá, recém-formados, formaram com dificuldades, eles estavam fazendo uma pós-graduação para melhorar. Para onde foram essas pessoas? Já se é religião, não é. Está faltando explicação da vida, da morte, da razão de ser, da existência. Viveremos tantas vidas quantas necessárias forem para cumprirmos um grande processo de evolução. Entender, Rosa, Tiaguinho, isso há uma voz aqui dentro nos cobrando isso. Eu reuni minha família. 2 dias depois já estava participando de podcast, falando o que aconteceu. A vida não acaba com o corpo, não começa com ele. Nós temos uma espiritualidade construindo uma herança que não vai ficar no túmulo. Quem acorda sabendo disso não fica com esse vazio interior que tanto angustia a vida. Vamos ligar a segunda turbina da espiritualidade, por favor. Jorginho, um aspecto pertinente é a percepção que você tem sobre a quantidade de psicólogos que se formam, tentando resolver alguma questão que é desconhecida, e o próprio conceito de espiritualidade, ele é alheio à nossa realidade. Ele não é compreendido, difundido e entendido como deveria ser. Então, existe uma conexão muito forte que a espiritualidade está conectada com religiões e é um status. E por outras atividades que eu exerço voluntariamente, a gente identifica que ao longo desses 20 anos atuando, vem uma nova geração com muito mais ausência de defesas mentais, influenciada muito pelo contexto do excesso de informação ou desinformação, que acaba não fazendo ela entender o propósito da vida e não do trabalho, não daquilo que eu quero fazer. O Jarbas comentava na palestra, o cara é mecânico, não, detrator, não, ele é o cara que está ajudando a levar comida para todo mundo. Esse é verdadeiro propósito. Vocês trabalham com comunicação. A comunicação é uma forma de exercer pedagogia. Eu posso transferir aquilo que eu acho que é importante. E quando eu não faço isso? E aí vem o contexto, porque você vê uma geração tão frustrada. Quem tem filhos pequenos e tudo mais sabe que muitas coisas vêm mudando ao longo do tempo. E um assunto forte, polêmico, mas há 22 anos da instituição, eu não me recordo com muita consciência como era lá no começo, mas a nossa incidência de atendimento a tentante suicida com 14, 15, 16 anos é semanal. Não é esporádico, não é desconhecida. É um problema instalado e percebido todos os dias. E tem um fator assim que seja o principal, que está em primeiro lugar, que está trazendo essas ocorrências ou não? Carece de um profundo estudo.
saber o que está motivando. Mas confio muito que o aspecto principal que pode mitigar ou anular é entender que os pensamentos são agentes autônomos e têm vida própria. E criar defesas mentais para se proteger dessas questões. A gente tem falado um pouco sobre espiritualidade e eu gostaria que vocês explicassem nesse ponto. A logosofia seria uma religião? Não. É uma ciência. Logosofia. Mas há uma confusão. As pessoas confundem. Normalmente se associa pelo fato de que, mesmo sendo uma ciência, ela fala sobre Deus. E normalmente está associada à imagem de Deus com as religiões. Então, isso é um não entendimento do conceito. Toda a ciência do universo foi criada por quem? Por Deus. Para responder essa questão, o que falta no jovem... Ô, Tiaguinho, vê se você se enxerga, viu? Jorginho Rosa, se enxerga, hein, rapaz? Você que está me ouvindo aí, vê se você se enxerga. Pois é, essa é uma frase aparentemente ofensiva. Jarbas, vê se você se enxerga. Dá uma punhalada no meu peito, mas não faz essa pergunta não, que você vai me matar. Só que tem o outro lado. Queridos que nos ouvem, eu falei isso para minha filha Kelvin Rayane a vida inteira. Kelvin chegava com um problema da faculdade, uma dificuldade, uma adversidade na vida, no relacionamento do namoro, um problema na vida profissional. Vai para o espelho. Vê se você se enxerga. E por que você vai ver lá? Pai, eu sei por que você vai fazer isso. Porque quando eu olhar no espelho, eu vou ver a maior obra do Criador. Eu vou ver a grandiosidade. Quando a gente se enxerga, vira o refletor, vai ver algo colossal, a maior obra, vai ver a grandiosidade da criatura humana. Vá em frente. O Criador lhe fez perfeito. Siga essa perfeição. E ela, por isso, Pai, não tem espaço para angústia, não tem sofrimento, não tem espaço. Uma vez eu estava muito triste. Um ser querido morreu e falou: Jarbas, você está triste? Muito triste. Puxa, você está infeliz. Não! Falei que eu estou triste. Jarbas, isso é uma contradição. Como é que você pode estar feliz e triste ao mesmo tempo? Porque a felicidade é algo incorruptível. Isso está faltando no jovem. A logosofia vem ensinar isso à humanidade. Eu estou vivo, eu estou lúcido, eu estou cumprindo o processo de autoaperfeiçoamento. Quando eu deitar a cabeça no travesseiro, eu vou botar um tijolo a mais nessa construção, porque eu vim incompleto, como acabamos de falar. Quando o ser sabe, isso é espiritualidade. Isso é saber que o Jarbas está cumprindo o processo de aperfeiçoamento e passando para o semelhante, como estamos fazendo agora, essa obra. E não tem espaço para angústia. Essa é a questão. Então, se enxergue, olhe a grandiosidade que você é e não olhe os problemas. Eu concluo dizendo essa parte. Queridos, tristeza todos os 8 bilhões de seres que estão na Terra vão ter. Você deve estar passando por uma tristeza nesse momento. Mas a tristeza é a alavancadora da alma. Tristeza é despertador espiritual para me tornar maior. A felicidade está acima. Ela é incorruptível. Nenhuma tristeza vai acabar com a minha felicidade. É nesse sentido. É isso que falta para o jovem. Pai fazer e passar isso para o jovem. Seria como aqui no nosso HJ, né? Sem dor não há crescimento. Exatamente. E a gente também confunde muito a questão de insatisfeito com inconformado. Claro. Você ser inconformado hoje no empreendedorismo é bom, né? Não quer dizer negativo. Exatamente. E aí, na nossa conversa antes, vocês falavam sobre líderes, né? E a gente está aqui com uma liderança muito grande dentro desse evento. O que está acontecendo com os líderes? Hoje os líderes estão buscando essa questão espiritual ou vocês sentem que é o contrário que está acontecendo? Exato, né? O Igor, depois no bombeiro, né? Essa liderança é muito importante, pode falar também, olha só. O que é um líder? Aí você tem hoje o chefe, o presidente, o
comandante, você tem o dono da empresa, o supervisor. Líder é outra coisa. Você, quando um gestor diz, uma empresa põe lá e diz, você a partir de hoje vai chefiar 1.000, 2.000, você vai gerenciar, você vai ser o diretor. Ele te põe com autoridade formal. Você tem o poder de mandar naquelas pessoas, mas ele não faz de você um líder. Os grandes líderes da humanidade foram educadores. No momento de crise, ele passou serenidade, esperança, tirou o melhor de cada pessoa. Um grande líder, ele faz aquele ser. A questão do mecânico que está com a mão da graxa, você não está consertando peças de trator, você está acabando, de fato, com a fome do mundo. Na NASA, aquele lixeiro virando latas de lixo, alguém perguntou, o que você está fazendo? Ah, não está vendo? Eu sou lixeiro? Não! Foi um silêncio naqueles astrofísicos, cientistas, quando ele disse, eu estou colocando o ser humano na Lua. É isso que eu digo para minha família quando eu saio de casa, porque se eu não fizesse o que eu estou fazendo, o ser não vai chegar na Lua. Você que trabalha, você está fazendo o quê? Trocando seu tempo por dinheiro? Então você vai receber o salário no final do mês como uma indenização pelas horas de infelicidade vividas na empresa, contando as horas para acabar o expediente, e você vai contar 10.000 horas da sua vida. Não dá para ser feliz. Quando eu transformo quando eu sei que eu estou na vida para evoluir, e o trabalho que desafia minha inteligência, relacionamento com as pessoas, os problemas, as adversidades que eu tenho que superar, que eu sei que eu estou fazendo um curso de pós-doutorado e ainda estou recebendo no final do mês por isso, tudo muda. Está faltando isso no jovem. O jovem está vendo um horizonte muito nublado. Aí entra no trabalho como quem entra numa penitenciária, esperando um dia cumprir a pena quando vai se aposentar. Você falou um ponto anteriormente que a função do ser humano é poder ajudar as outras pessoas. Vamos construir essa linha de raciocínio. Se eu não estou bem comigo mesmo, dificilmente eu vou conseguir ajudar o próximo. Estou certo? Vamos lá, eu não posso pular numa piscina para salvar alguém se eu não aprendi a nadar e vão morrer os dois. Ok. Mas, quando eu percebo que alguém precisa da minha ajuda, mesmo que eu não tenha condições, e eu tento ajudar, é um processo duplo. A logosofia apresenta, tem 2 finalidades para termos vindo ao mundo. Um processo de aperfeiçoamento e se tornar um servidor da humanidade. Mas não é primeiro me aperfeiçoar, porque no início, né, o Rosa trouxe isso, mas parece uma coisa meio egoísta, eu quero me aperfeiçoar, brilhar. Não. No problema que eu vou me aperfeiçoando, eu vou estendendo a mão para puxar. O que eu e o Igor estamos fazendo aqui? Compartilhando um bem enorme na minha vida. Quer saber por que eu vivo, para que eu existo, ter entusiasmo, enteusasmo, ter Deus dentro de si próprio, essa partícula divina que existe em nós. Então, na proporção que eu quero te ajudar, e ajudar o quê? É só dar uma esmola? É passar uma ideia, é passar uma positividade para o nosso semelhante. Na proporção que eu vou fazendo, eu também vou me aperfeiçoando. Porque aquele que é feliz e não compartilha a felicidade, ele perde essa felicidade. Só existe quando eu passo para o outro. Então é simultâneo, Tiaguinho. Eu ajudo e me aperfeiçoo. As coisas acontecem simultaneamente. Sinergia. Tiaguinho, e tem um estudo de Harvard que um ser altruísta vive mais. Então, doar, servir, te amplia as possibilidades de viver mais tempo. E é mais feliz. E é mais feliz. Igor, eu não vejo a hora de te ouvir sobre os líderes que você estava comentando. Na tua visão, como é que você vê a questão da liderança hoje, com ou sem essa questão da espiritualidade presente? E depois, se tu, Jarbas, também pode nos dizer no que é essa espiritualidade ajuda a pessoa? No quê? O que muda? Sim. Então, existe uma definição muito clara sobre liderança por cargos e funções e uma liderança inata ou um conhecimento que pode se desenvolver nesse contexto, né? Dentro da nossa instituição, algo favorece, porque o
o ser humano ele veio para fazer o bem. Então, quando tu atua de forma altruísta e voluntária, é inerente à natureza humana. Então, a liderança favorece nesse aspecto, né? Outro contexto associando a isso é que o maior benefício de ter essa postura altruísta e espiritual é que quem ganha sou eu. Um exemplo, eu cumpro o meu plantão no domingo à noite, porque eu quero uma semana cheia e ampla. A segunda-feira é o melhor dia da minha semana, né? E aí, isso está correlacionado com qual contexto? E aí, quando tu traz um aspecto ao qual que é infelicidade, a própria natureza condiciona isso. Os verdadeiros líderes, a natureza se encarrega de organizar, né? E aqueles que não têm, ou não desenvolveram, ou não entenderam o propósito da figura do líder como grupo humano, né, e não um aspecto técnico operacional, ele tem uma capacidade de penetração de conhecimento maior, permeabilidade. É muito distinto quando é uma liderança inculcada. A partir de hoje, tu vai ser líder. Não, eu estou líder, mas não com a verdadeira vontade de liderar. Que liderar não é somente naquele momento na nossa perspectiva, né? É saber conduzir um grande grupo para um propósito maior, né? Então, o que o Jarbas falou é muito forte. Os verdadeiros líderes, e não tem relação com formação técnica universitária, nós temos um claro exemplo dessa figura incansavelmente tentando fazer o bem para as pessoas, tentando transferir conhecimento e ajudando da forma e com a capacidade que tem, mas a bondade está por trás e ela é percebida e sentida. Não tem como manifestar eu vou ser bondoso, é uma demonstração de vida, né? Então aí tu sente o verdadeiro líder. Não tem como acordar de manhã cedo, vestir uma roupa e falar agora eu sou um ser bondoso. Enquanto tiver com essa roupa vai dar tudo certo. Olha, eu treinei mais de 10 mil líderes, como diretor nacional de RH de uma empresa de milhares de pessoas. E eu falava, olha, estou te designando agora como chefe, como gerente, como supervisor, mas eu não vou te dar liderança. Isso é uma conquista individual. Você vai ter que tirar o melhor das pessoas. Vou dar um exemplo. Eu com viagem marcada, um dia cheio, lotado, cheio de preocupação, chega uma gerente que era ligada à minha diretoria. Jarbas, preciso falar com a secretária. Falei, olha, vou te atender, mas daqui a pouco eu viajo. Não, mas eu preciso falar com você. Eu quero demitir essa pessoa. Falei, olha, eu conheço essa pessoa. Tem 15 anos de casa. Passa por alguns problemas, eu sei. Mas ele já foi um bom trabalhador. Não, Jarbas, não me peça para dar uma chance, porque eu já esgotei, está faltando, desestimulado, não cumpre as metas. Falei, vamos fazer o seguinte, dá um curso para ele, chama para conversar, mais uma vez, Jarbas, mais uma vez. Chama para conversar, diga que essa pessoa merece, vai te dar mais uma chance, você vai capacitar, vai dar curso. Ela saiu muito contrariada da minha sala. Passam 2, 3 meses, ela não voltou para conversar comigo. 4 meses depois, parecem os dois e entram na minha sala. Joga em cima da minha mesa, sabe o quê? Um convite de casamento. Ela ia casar com esse ser que ela odiava e queria demitir. E eu fui convidado e falei isso no dia do casamento. Nós estamos... E depois veio com um convite para o batizado do filho. Olha, nós estamos mudando vidas. O líder, ele está responsável. Tira o melhor das pessoas. Mostra que aquele ser é capaz. Você tem uma responsabilidade divina. Você não vai só dar resultado para empresas, você está dando resultado para a humanidade. Os grandes líderes da humanidade passaram estímulo, força. Quando todos viam escuridão, eles mostravam uma luz que não existia. Isso capacita muito. A gente conta pessoas anos depois. Jarbas, quando você me ensinou a ser um líder, eu fui um líder dos meus filhos, da minha família, na humanidade. Nós estamos liderando o tempo inteiro. É isso que falta para a humanidade. Vou trazer só esses 2 pontos. O Einstein é conhecido como o
cara que criou a teoria da relatividade, mas não foi o maior trabalho do Einstein. Ele queria encontrar uma equação que sozinha explicasse o funcionamento de toda a lei da física, todas as leis da física do universo. Ele morreu, não conseguiu. Stephen Hawking também tentou. Ótimo. A mesma coisa é o sentido da vida que está faltando para as pessoas. O que faz meu brilho no olhar, no viver. As bibliotecas estão devendo. Milhões de pensadores, filósofos tentaram. Cadê a explicação? O que a logosofia traz é muito simples. Primeiro, o prazer de viver não se experimenta, por isso vazio interior, enquanto não olhamos nossa vida como o principal trabalho que precisamos realizar. Desse trabalho nasce uma obra de arte. Você é o artista e a obra ao mesmo tempo. É o maior trabalho, é uma obra de arte que vai nos pertencer eternamente. E segundo ponto, o humanismo. Nós não nascemos humanos. Tiaguinho, Rosa, Igor, Jabas, nós não nascemos humanos. Nós nos tornamos humanos. E se eu não estiver fazendo esse trabalho durante a profissão, durante a minha liderança, eu vou trocar o meu tempo por dinheiro e a infelicidade vai campear no mundo. É desse trabalho, esse trabalho, nós nos sentimos realizando em nós próprios todas as excelências da nossa condição de humano. Está lá no universo, na tela. Já, você pode chegar, ter paz, liberdade, sabedoria, imortalidade, felicidade absoluta. Então, é o ser racional, consciente, realizando em si próprio todas as possibilidades da sua condição de humano. E os pais precisam passar isso para os filhos. Igor, senão o jovem está olhando um horizonte muito nublado, sem sentido. Uma voz que diz, para que tudo isso? Todo mundo fala da musiquinha do Fantástico. O maior índice de suicídio no país, de infelicidade, vai começar tudo na segunda-feira. Para quê? Para que eu trabalho? Para que eu existo? Para que eu tenho que estudar? Felizmente, eu consegui passar isso para Kelvin e Rayane, que são minhas filhas, e já estou passando para os meus netos também, porque essa é a maior missão de pai e avô. Muito bom. Pessoal, o conteúdo está muito bom, né? Infelizmente, a gente já está chegando aqui ao fim e eu gostaria de fazer um recorte, né? Se é que eu entendi bem o assunto, que, para mim, o que eu vou deixar desse podcast é não troque o seu tempo por dinheiro. Não. É um bom recorte? É importante, o dinheiro precisa, é uma lei da vida, mas ele sozinho não vai trazer a felicidade. Troque por um dinheiro, é a moeda que você vai colocar no Banco do Crédito Universal também. É lá que está o crédito da felicidade. Troque seu CPF. Hoje é um cadastro de pessoa física. Você, todos nós aqui somos físicos, vamos acabar no túmulo. É isso? Não. Esse CPF é cumprir um programa finito. Eu não quero isso. Troque por conhecimentos profundos formados. Competência para protagonizar o nosso futuro. Criação perpétua da felicidade. CPF, criar um patrimônio, que é esse saber fundamental. E aí sim, o CNPJ da empresa que eu trabalho, aí sim, esse CNPJ, consequência natural do progresso do Jarbas. CNPJ. Troque o Jarbas por um progresso justo, pelo que você quiser. Mas o seu CPF tem que ser aquele que não vai ficar no túmulo, que vai lhe identificar como ser universal. Isso é possível. Eu faço assim, eu vivo assim. Eu não sabia escrever, eu fui um péssimo aluno. Por que eu tenho 11 livros escritos hoje? Traduzidos para o espanhol, para o inglês, estão pelo mundo. Eu tinha... Estar sentado aqui, queridos? Nunca! Falar no HJ Conference, como eu falei lá, para 2.000 pessoas estavam lá no auditório há pouco, nunca! Porque eu me tornei um palestrante com mais de 2.000 apresentações. Porque o ponto de virada é aqui. É isso que o jovem precisa saber. E está tendo muita facilidade, está tendo tudo na mão, acha que o celular vai trazer tudo. O ponto de virada é aqui. Eu fui pobre porque eu me tornei uma pessoa em condições de ter uma vida econômica e financeira, porque o ponto de inflexão, a virada, eu não vim sabendo falar em público, eu não vim sabendo da entrevista, podcast, eu não vim como escritor. Por que eu estou conseguindo isso? Porque o ponto de virada, isso dá um sentido, isso é espiritualidade.
Isso é tirar o melhor de dentro de si próprio. Sensacional. Obrigado pela sua presença, Eu Jarbas. agradeço. Obrigado, Igor. Obrigado Pelas conexões, pelo network e pela presença também. pela amizade. Pela amizade de sempre. Longa data. Vocês são bons entrevistadores, hein? Vocês deixam Obrigado. o entrevistado à vontade. Muito bom. Muito obrigado. Valeu, Jorginho Rosa. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a você pelo convite aí, Tiaguinho. Sabendo que a gente veio, né? A lição que ficou que a gente veio nesse mundo mesmo para acreditar na gente, né? Primeiro. Isso. Para que depois as pessoas consigam também contar com a gente para alguma coisa. Exatamente. E que sozinho ninguém faz nada. Nada. E a gente tem que ajudar um ao outro, cada vez mais. Muito bom. Maravilha. Pessoal, assim encerramos mais um Papos de hoje. Não saia daí, já já eu volto com mais um entrevistado que, como você já percebeu, sabe muito mais do que eu e me ensina a cada novo episódio. Isso Então não não é saia verdade, daí, porque isso eu não é volto verdade. já.